Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. E nessa série de vídeos eu estou te explicando um pouquinho o que acontece no seu processo de desenvolvimento de carreira. Lembrando que processo de desenvolvimento de carreira é uma coisa que acontece do final da tua infância até o final da tua vida de trabalho. Ou seja, você passa por vários ciclos, por várias etapas, do final da tua infância até o final da tua vida de trabalho. Nesse momento, nessa aula, nesse vídeo, eu vou te explicar uma coisa. Como é que você vivencia isso na adolescência e no início da fase adulta? É muito importante se você estiver passando por isso nesse momento. Seja você estudante ou profissional bem no início da carreira, esse vídeo vai casar com as tuas necessidades, eu tenho certeza. Eu vou te explicar o que você precisa fazer para evoluir na tua carreira a partir de três atividades evolutivas, que só essas três atividades eu posso fazer uma série sobre elas. Se você quiser essa série, escreva aqui nos comentários que eu faço uma série só sobre essas três atividades para poder te ajudar. E uma coisa legal, toda vez que você recalcular a tua rota profissional, toda vez que você for recomeçar ou começar um novo projeto, mesmo já tendo uma carreira, você precisa refazer essas três atividades, perpassar novamente por essas três atividades, reviver essas três tarefas evolutivas ou atividades evolutivas. Então eu vou te mostrar o que acontece com você quando você inicia uma busca profissional, uma busca pelo seu desenvolvimento como profissional, pelo seu estabelecimento profissional, pela sua carreira estável, pela sua independência financeira, o que quer que você almeje aí na sua vida profissional. Então, fique aqui comigo. Se você estiver gostando dessa série, compartilhe com outras pessoas. Se você gostar desse vídeo, curta, comente e olha, se inscreva aqui no canal, porque isso me fortalece bastante, isso me ajuda muito. Se você precisar de materiais gratuitos a respeito de desenvolvimento de carreira, aqui na descrição do vídeo vai ter alguma coisa interessante para você. Então, vamos ao que interessa. Só retomando o que a gente já veio falando, o desenvolvimento de carreira, o planejamento de carreira, o desenvolvimento especificamente, ele passa por 5 estágios, que são os estágios de crescimento, que eu já falei na aula passada, os estágios de exploração, estabelecimento, manutenção e declínio. As tarefas evolutivas do crescimento são fantasia, habilidades, interesses e hoje, na exploração, que é o momento de você explorar melhor o mundo do trabalho, explorar melhor sobre você, são 2 tipos de exploração. Uma exploração pessoal e uma exploração social. Exploração do mundo interno, do seu autoconceito, da sua consciência de si, e uma exploração do mundo externo. Eu vou te mostrar aqui como é que você faz isso na sua vida prática, por meio de 3 tarefas, que são as tarefas que te ajudam a evoluir nesse processo de desenvolvimento da tua carreira. De onde você estiver, essas tarefas vão te ajudar, mas principalmente no momento dos estudos e no início da tua carreira. Veja só, quais são essas 3 tarefas? São as tarefas de cristalização, especificação e implementação. Toda vez que eu falar cristalização, pense na palavra de fortificação, fortalecimento, quando aquilo passa a fazer parte de você. Cristalização é basicamente você cristalizar o interesse, aquele interesse passar a fazer parte de você, um gosto passar a fazer parte de você, um desejo ser tão forte em você que ele passa de paixão para amor, por exemplo. Isso é uma cristalização. Então, toda vez que você começa a procurar sobre alguma coisa, começa a pesquisar sobre alguma coisa, você começa a passar por esse processo de exploração. Você explora alguma coisa, busca alguma coisa e você passa a cristalizar o seu interesse por isso ou não. Você passa a gostar ou não. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar pela psicologia, que eu queria ser psicólogo, eu ainda não tinha certeza se eu queria ser psicólogo ou não. Mas o que me fez saber se eu queria ser psicólogo ou não? Porque eu já tinha cristalizado em mim que eu queria ajudar as pessoas. Então o que eu saí fazendo? Saí procurando todas as profissões, explorando todas as profissões que me possibilitavam a ajuda às pessoas. O que eu encontrei? Encontrei psicologia, encontrei serviço social, encontrei pedagogia, encontrei o direito, encontrei diversas profissões, encontrei o sacerdócio, que eu fui para o seminário, posso até contar isso para vocês num outro momento. Se vocês quiserem é só comentar que eu
posso fazer um vídeo extra falando sobre isso, mas vejam só, comecei a pesquisar. E o que se cristalizou entre pedagogia, serviço social, que é uma das formações da minha esposa, que eu poderia ter feito só porque ela estava fazendo, na época eu estava conhecendo ela, poderia ter ido lá fazer faculdade só por causa dela, mas ainda bem que eu não fui porque eu preferia a psicologia, então eu estou muito bem na psicologia, eu amo essa profissão. E aí eu comecei a cristalizar, comecei a perceber que aquele interesse pela psicologia fazia parte de mim. Mas mais cristalizado em mim do que a psicologia está o desejo de ajudar as pessoas. Em você, se for da psicologia, também. Mais cristalizado em você, se for da área da engenharia, por exemplo, vai estar o desejo pelas exatas, o gosto, o interesse pelas exatas. Se você não fizer engenharia, mas fizer, por exemplo, uma outra faculdade que mexa com essas questões exatas de números, você também pode ser feliz nessa profissão. Então, você explora, você pesquisa, você faz uma busca para entender se aquilo de fato você gosta ou não. Cristalização é você entender se você gosta ou se você não gosta. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você começa, no início da tua vida adolescente, a ouvir vários tipos de músicas. E aí você define alguns tipos de músicas que você gosta, outros tipos que você não gosta. Aqueles que você passa a gostar cristalizaram como seus próprios interesses. Aqueles que você não gosta são os tipos que não se cristalizaram como seus interesses. Profissão também é assim. Então, você cristaliza como seus gostos e como seus não gostos. Isso começa também ali, a hora que você começa a pensar numa profissão, você tem que cristalizar. Isso perpassa todas as outras fases e começa quando você inicia o processo de busca de informações sobre você e sobre a profissão. Quando você casa a informação sobre a profissão e a informação sobre si, você provavelmente pensa, eu gosto ou eu não gosto disso. Aí você cristaliza esse interesse. Já a segunda tarefa evolutiva é a tarefa de especificação. Eu já gosto da psicologia, eu já gosto de ajudar as pessoas, eu já fiz uma tarefa de especificação. Eu comecei a pesquisar sobre psicologia, sobre serviço social, sobre direito, sobre pedagogia, sobre diversas profissões, e eu especifiquei dentre todas essas possibilidades a psicologia. Por quê? Porque dentre todas elas, a que cristalizou em mim o interesse foi a psicologia. Uma atividade, uma tarefa está ligada à outra. Então, a que cristalizou em mim, que eu comecei a gostar e falar, nossa, essa tem mais a ver com a minha cara, essas informações se ligam mais com o meu tipo profissional, com o meu perfil, com a minha personalidade, é a psicologia. Então, eu especifiquei melhor. Dentre todas as possibilidades, eu fui lá e falei, essa tem mais especificidades que me agradam. Então, eu especifiquei que a psicologia tinha mais a minha cara. Já dentro da psicologia, por exemplo, ou dentro da área que você tiver, você vai especificando melhor quais são as áreas que te agradam, quais são os problemas que as pessoas têm que você vai gostar de resolver. Então, por exemplo, dentro da psicologia existem hoje 13 áreas que você pode atuar, sendo lá, entre essas 13, psicologia escolar, psicologia organizacional, psicologia clínica, psicologia jurídica, psicologia do esporte lá, e outras áreas. Dentre todas essas, eu selecionei que eu gostaria de trabalhar com orientação profissional de carreira, que está dentro de uma especificidade que é a psicologia escolar. Então, dentre todas essas, eu tinha cristalizado a psicologia, depois cristalizei a psicologia escolar e especifiquei a orientação profissional. Então, você precisa passar por todo esse processo. Se você não fez esse processo, é bom que você faça, porque quanto mais especificado, melhor o seu desenvolvimento de carreira acontece. E aí, isso não é um processo que acontece da noite para o dia, não é de agora para daqui a pouco, não é hoje, eu vou sentar no meu computador, eu vou pesquisar e vou encontrar a melhor resposta. Isso não acontece, isso demora, leva tempo. Por isso, nesse momento, é a hora de buscar o máximo de informações possíveis. Por isso, entra a terceira tarefa, que é a tarefa de implementação. Colocar em prática alguma coisa. Implementar basicamente é o seguinte, você tem que ir colocar alguma coisa em prática. É você ou entrar na faculdade quando você já escolheu, entrar numa liga quando você já está dentro da faculdade, participar de um projeto de extensão, quando você já está se formando.
começar a procurar emprego na área, fazer currículo, participar de entrevista, quando você já está na profissão, começar os seus projetos, implementar as suas ideias, chegar numa empresa e começar a fazer o seu trabalho numa instituição, onde quer que seja, implementar, colocar em prática para ir para o teste, para ver se de fato você gosta daquilo que você fez. Ou então, basicamente, você começar de maneira em micropassos, em pequenos passos. Como, por exemplo, eu sei que eu gosto de psicologia, mais especificamente de psicologia escolar e mais especificamente ainda de orientação profissional dentro da escola. Então, cristalizei e especifiquei. Agora eu vou implementar. Como? Pesquisando textos que falem de experiências de orientação profissional dentro da escola, feita por psicólogos. Deu para entender? Então foi isso que eu fiz para cristalizar o meu interesse por orientação profissional. Depois que eu fiz isso, o que eu fiz ainda mais? Eu especifiquei que eu queria entender, gosto de psicologia escolar, que está todas as instituições de ensino, por exemplo, universidades e tudo mais. Especifiquei que eu quero trabalhar com orientação profissional de carreira, mas orientação profissional de carreira de profissionais de psicologia. E aí eu comecei a ler sobre orientação profissional de carreira de psicólogos, pesquisas que falam sobre formação de profissionais de psicologia, de pessoas que estão se formando em psicologia. E aí eu atendia, por exemplo, todos os tipos de demanda. E hoje eu diminuí esse tipo de demanda e estou me focando agora quando as pessoas me procuram, não especificamente os meus alunos, mas fora do meu círculo de alunos, quando são pessoas que são da área da psicologia, porque eu quero entender mais o processo formativo só de psicólogos. Por quê? Porque, olha, cristaliza, especifica e implementa, começa a ler, estudar, fazer aquilo que você pode fazer. É por isso que hoje a tarefa que eu vou passar para você, antes de qualquer coisa, eu quero que você, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, deixe ideias para eu fazer os próximos vídeos, manda para quem você imaginar que precisa assistir esse vídeo, ouvir essas ideias, porque eu acredito que conhecer o processo de desenvolvimento da nossa carreira dá a consciência necessária para a gente evoluir, estabelecer, criar liberdade, criar força e confiança para a gente alcançar os nossos objetivos. E eu quero que você mande esse vídeo para uma outra pessoa e principalmente se inscreva no canal para receber as próximas notificações. E a sua tarefa de hoje vai ser a tarefa que é a seguinte: você vai ver quais são os seus interesses profissionais cristalizados, vai especificar melhor qual é o tipo de problema das pessoas que você quer ajudar a resolver com a sua profissão, porque dentro da sua profissão, seja psicologia ou outra, existem dezenas, centenas, milhares de problemas possíveis a gente resolver. E aí você vai escolher um. E desses problemas, você vai começar a estudar sobre esse problema, implementação. Você vai começar a estudar sobre esse problema. A tarefa de hoje, então, é ver qual é a cristalização que aconteceu na tua vida, quais são os interesses que você tem dentro da sua profissão, escolher um problema para ajudar as pessoas a resolverem. O que é um problema para ajudar as pessoas a resolverem? Por exemplo, na psicologia é ajudar as pessoas a melhorarem os seus relacionamentos. Um contador é ajudar as pessoas a fazerem imposto de renda. Um personal é ajudar as pessoas a emagrecerem e assim por diante. Colocar uma ação que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Implementar. Ler sobre, estudar sobre, assistir um vídeo sobre, escrever sobre, fazer alguma coisa mais aprofundada sobre esse assunto que você escolheu. Essa é a tarefa que eu vou colocar para você hoje no seu processo de desenvolvimento e planejamento da tua carreira. E não se esqueça, envie esse vídeo para outra pessoa. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Antes que eu me esqueça, gostaria de te convidar a me seguir no Instagram, @ViniciusOliveiraProf. Tem muito conteúdo legal por lá, não vai perder, hein?